O que você quer ser quando crescer? Essa é uma das perguntas mais ouvidas por crianças. Professor, advogado, bombeiro ou qualquer que seja a resposta, ela definitivamente não vem seguida pelo adjetivo estressado ou infeliz. No entanto, é assim que a grande maioria dos trabalhadores se sentem, ao menos por um período da sua vida profissional. O grande problema é quando a ansiedade, irritabilidade e insatisfação aumentam a ponto de tirar a pessoa a possibilidade de controlá-los, prejudicando a saúde física e emocional de quem a sente. O ambiente corporativo exige muito da gente. São relatórios para entregar, campanhas para elaborar e o relacionamento com pessoas. Por um lado, é bom se sentir útil e ter a capacidade de superar nossos limites. Porém, o excesso de tarefas e atenção podem acabar gerando estresse no trabalho. Eu costumo ficar assim, em alguns dias que o trabalho acumula sobre mim. Porque a demanda é exorbitante. Então dá para estressar sim. Até porque o número de servidores públicos que prestam serviço é muito pouco para atender a demanda da população. Então dá uma estressada. Não só, né? Trânsito, gente, socorro. Trânsito é horrível, horroroso. Todo lado em Belo Horizonte está tendo trânsito, pior que em São Paulo. O trabalho, no caso, alguns são estressantes devido assim, à grande carga. Por exemplo, alguns trabalhos, igual eu trabalhei no caso por 8 horas por dia. Então realmente era uma grande carga. Só que dependendo assim, do local, se você realmente gosta do emprego, você acaba acostumando com ele. Esse assunto é bem sério e tem sido bastante discutido nos últimos anos. Uma pessoa que sofre com estresse no trabalho acaba afetando não só seu rendimento profissional, como principalmente a sua saúde e, consequentemente, diminui a qualidade da sua vida. Para conversar com a gente sobre o assunto, nós convidamos a Cláudia Regina Barroso Ribeiro, doutora em Psicologia da Educação e do Trabalho, professora da PUC Minas e consultora organizacional. Cláudia, obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço. Para começar a nossa conversa, eu queria saber, assim, o estresse parece que realmente é um assunto bem grave e não é tratado com tanta seriedade, né? Eu acho que as pessoas não sabem da gravidade. É isso mesmo? É isso mesmo. Existem pesquisas no mercado que estão falando que para 2020, mais ou menos, o estresse vai ser uma das maiores, né, doenças do trabalhador. Então, hoje nós temos, né, ganhando os acidentes de trabalho em primeiro lugar, mas já existe um estudo dizendo que o estresse, essa questão de sobrecarga do trabalho, ele vai afetar muito o trabalhador. Então, assim, os afastamentos do trabalho, as licenças médicas vão ser em decorrências. Hoje já é um número já, né, significativo, mas isso tem uma perspectiva de aumentar mais ainda. Então, assim... Mas, Cláudia, eu queria começar, antes de problematizar essa temática, quando a gente conversa, por exemplo, sobre ansiedade, eu descobri uma certa ansiedade que é positiva, que me leva a ser criativo, a dar mais atenção àquilo que eu estou fazendo. Claro que ela também é negativa. Existe um estresse que a gente pode falar também que é positivo na vida da pessoa, assim, ou ele é sempre doentio e atrapalha? Pois eu costumo dizer que as pessoas são diferentes. Então, algumas pessoas são movidas a um estresse, né? E não necessariamente ao estresse negativo. Então, por exemplo, essas pessoas que trabalham aí pensando em área financeira, né, atualmente, né, o que vai ser amanhã do mercado, né, como que vai abrir bolsa, bolsa sobe, bolsa desce. Então, nós temos que entender que algumas pessoas têm esse perfil, elas gostam de trabalhar intensamente, ali, né? no limite. E outras pessoas não conseguem, né? Ela tem um ritmo diferente, ela precisa de ter uma tranquilidade. Então, assim, nós temos, eu acho que é o desafio das organizações de entender, né, quem são essas pessoas que trabalham nas empresas, né? Qual o perfil dessas pessoas, onde que elas estão trabalhando. Então, isso aí vai impactar diretamente em pessoas mais ou menos estressadas. Então, como que a gente poderia caracterizar
o estresse enquanto essa realidade que pode nos adoecer, destruir a nossa paz, a nossa qualidade de vida, né? Quais seriam os sintomas? Como caracterizar para diferenciar de outras coisas que pode acontecer, um dia de nervosismo, um dia de cansaço e tal? O que caracteriza realmente o estresse? Tem várias, né? Várias características, mas assim, quando você já não tem muita vontade, né, de levantar, né, para poder trabalhar, ou então, assim, você vai para o trabalho, mas, assim, nada daquilo que você faz te dá muito prazer, você começa a ter sono, você tem dor de cabeça, muda, né, o seu tônus, dores musculares. Então, assim, prestar atenção em alguma mudança, né, de comportamento que você está tendo. Então, eu estou falando assim, sono em excesso, mas de repente eu perco sono também. Por quê? Porque eu estou pensando no meu trabalho o tempo inteiro. Então, eu tenho que entender o que mudou no meu ambiente de trabalho para saber se é consequência. Porque é normal, hoje eu não levantei muito bem, eu já estou nervosa, né? Briguei com o filho, briguei com o meu chefe, mas assim, todos os dias tem alguma coisa errada. Né? Então, todos os dias eu estou triste, tem alguma coisa errada acontecendo. Gente, vamos dar uma olhadinha nas nossas redes sociais, saber se os internautas, se eles andam muito estressados. Então, vamos chamar o quadro hashtag. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão, então, para ver os comentários. Primeiro, meus estresses são mais no serviço, mas na moral, não tem quem não se estresse no trampo. Segundo comentário. Sei que é até pecado reclamar do serviço com tanta gente desempregada, mas estou num nível de estresse absurdo. Terceiro e último, não vejo isso de forma negativa, vejo como uma fase. Já passei por fases assim, de estresse alto por conta de serviço no ano passado. E aí, o que a gente tem para comentar aqui dos... Aí você tem várias, né? Um que já acostumou, né, com estresse, que faz parte, né, do integrou trampo, no ritmo da não vida, é né? isso? Mas eu acho que as assim, pessoas, elas têm que tomar cuidado quando o estresse extrapola, né? E vira uma doença. E tem uma questão, né? Se a gente for pensar hoje no desemprego, mas será também que eu tenho, né, que suportar a tudo? Então, eu tenho que adoecer porque tenho um desemprego? Então, eu tenho que... Eu costumo dizer que, assim, eu tenho que encontrar significado no que eu faço, né? Claro que é uma pessoa de vendas, né? Cada vez mais, se eu vendo X... Na próxima meta vai ser 2x, 3x, além do que eu consegui fazer. Então, eu vejo que cada vez as empresas também, ela percebe que se o empregado, né, consegue dar um certo resultado para a organização, no próximo mês, a próxima meta vai ser elevada. Vai apertando o parafuso. Vai apertando sempre mais um pouquinho. Então, não é porque tenho um desemprego que eu tenho que aceitar todas essas individualidades. Mas tem também a questão do trabalho, né? O final do ano, se a gente for pensar, né? O final do ano sempre, né? Parece que emocionalmente nós sempre estamos mais sobrecarregados, né? Porque essa divisão do ano em 12 meses não é aleatória só para os astros, não. É pensando também nos nossos ritmos, né? Biológicos. Então, assim, talvez eu quero fazer tudo que eu não fiz durante o ano, eu tenho que fechar ali naquele dezembro, né? Para passar férias tranquilo. Então, eu tenho que saber dosar, né? E cada pessoa que eu falei tem que ter o seu ritmo próprio, né? E cada pessoa, se eu estou dando resultado bom, a empresa vai me exigir mais. Então, seria verdadeiro eu afirmar assim que o estresse ele não se manifesta de uma vezada? Quer dizer, pode ser que alguns sintomas hoje vão se tornando cotidianos e aí sim, mas assim, não quer dizer que uma pessoa perdeu o controle num dia que aquilo já pode ser caracterizado como estresse no trabalho? Não, com certeza não. É claro que o seu corpo vai dizer, se você não fala, o seu corpo vai dizer de alguma forma, então você vai somatizar, né? Com a dor de cabeça que eu já falei, alguma coisa vai sair no seu corpo, né? Uma alergia, algo vai aparecer e você vai somatizar aquilo ali. Mas isso é com o tempo, é gradativo, né? Agora, você falou aí um pouquinho do ritmo que as empresas empreendem na vida do trabalhador. É possível a gente fazer assim um leque das principais causas de estresse no trabalho? Tem, e muitas. Então, eu costumo dizer, primeiro, é o respeito ao trabalhor, né? Então, assim... o desrespeito? O respeito, né? Então, se você tem respeito ou não, né? A sua empresa te respeita ou não. Então, o seu chefe, o seu líder, né? Ele respeita, ele te valoriza, ele respeita, né, a sua equipe de trabalho.
Tem uma coisa que é muito comum e qualquer empresa tem essa questão, que é a questão da comunicação. Então, eu tenho informações, a comunicação chega até o trabalhador, né, para ele fazer a atividade dele, para ele fazer o trabalho, a tarefa do dia a dia. Então, assim, se eu não tenho essa informação, isso também me estressa de alguma forma. Eu sou cobrado, né? E eu não sou tenho as cobrado e não condições. tenho, né? Uma parte da equipe tem a informação, a outra não. Então, assim, o lugar que eu trabalho, a equipe de trabalho, ela é harmoniosa, eu confio nessa equipe de trabalho, as pessoas são transparentes, então isso tudo influencia no dia a dia de trabalho. Mas eu percebo que, assim, é ter um trabalho que significa algo para o trabalhador e ter o respeito dessa empresa, né? Desse chefe que coordena o trabalho dessa equipe, né? Então, ser valorizado pela equipe de trabalho e pela chefia, né? Agora, tudo que você colocou aí diz respeito diretamente causado pela empresa. Agora, há casos em que a vida fora da empresa causa o estresse no trabalho? É lá que se manifesta, a pessoa não está bem com o marido, com os filhos, etc. E aquilo, ela não está bem consigo, né? Com a vida que leva, insatisfeita, e aquilo, portanto, não teria assim, a responsabilidade direta da empresa. Sim. Se eu briguei com meu marido, se eu estou com alguma dificuldade para pagar o aluguel da minha casa, por exemplo, endividei, sei lá, tem alguém com problema de saúde, então não tem jeito, aquela frase antiga que a gente escutava, você tem que deixar seus problemas do lado de fora da organização. Isso não existe, você vai para casa e leva a organização com você e vice-versa. Então, isso vai interferir também no meu trabalho. Né? Essa tranquilidade das pessoas também serem elas mesmas, poderem abrir, chegar olha, hoje eu não estou legal, né? Tenham paciência comigo, né? Porque a empresa também, ela não quer saber disso, né? Bom, gente, eu vou ter que chamar um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua com o nosso bate-papo sobre estresse no trabalho. Não saia daí. Estamos de volta com Novos Tempos e hoje estamos conversando sobre o estresse no trabalho. Como a gente falou no primeiro bloco, o estresse é um dos fatores que mais causa afastamento e falta no trabalho. A estimativa é que até 2020 o problema lidere o ranking de ausências no trabalho. Metas e atividades recreativas são alternativas para melhorar a situação. Para resolver o problema e não prejudicar o rendimento dos funcionários, uma empresa de Belo Horizonte investe em atividades de interação e lazer como uma forma de diminuir o estresse. Desde 2007 no mercado, essa empresa de tecnologia de Belo Horizonte colocou como prioridade, em um momento de readequação, o bem-estar dos funcionários. Na verdade, isso foi um trabalho feito através de uma consultoria, a gente contratou. Fizemos primeiramente a readequação de cargos e salários, então a gente consumiu isso dessa consultoria. Na segunda fase, eles nos deram um budget para isso, né, uma reserva, para que essa reserva fosse revertida no investimento desse colaborador. No novo prédio está sendo construído um espaço reservado para os funcionários, onde eles possam conversar, fazer as refeições, jogar ou ler. Um ambiente que proporcione, além dessa área de recreação já consumida semanalmente, né, seja por um almoço, seja por um lanche ou coisa parecida, uma área de recreação verdadeira, que tenha jogos, que tenha fliperama, que tenha sinuca e totó, que ofereça uma cerveja a qualquer momento para aquele colaborador, que um suco, frutas, e não importa. Mas é mais no intuito de manter esse funcionário num outro ambiente aqui dentro que seja favorável para ele. Mais que um gasto, os diretores enxergam como um investimento que gera ótimos retornos para a empresa. E os funcionários não negam a satisfação. Melhorou muito a questão da comunicação interna, porque às vezes tem determinados funcionários que não conseguem ter acesso a ele durante o dia a dia, o prédio é muito grande. E nas confraternizações a gente acaba tendo, mesmo bem que sendo informal, você acaba conversando com aquele outro funcionário, colega de serviço, que você não consegue conversar aqui dentro na correria do dia a dia. Vem trabalhar com mais vontade, você trabalha mais disposto, você sai daqui mais tranquilo, sabendo que no próximo dia vai ser a mesma coisa, mas sem pressão. Tem muita empresa que você trabalha, você vê a pessoa, você senta do seu lado, mas você não tem uma interação fora isso. Então você ganha amigos, você tem... Acho que a saúde, você fica mais saudável, com certeza. A gente percebe que para a empresa não é só o lucro que é importante, o funcionário é importante, ele faz parte de todo o processo e é o capital humano que a empresa está preocupada em priorizar. Investir no seu colaborador é a melhor solução para o seu negócio. Um colaborador bem treinado, bem remunerado e recebido de forma adequada dentro da empresa, com todas essas
ferramentas que a gente proporciona hoje, produz muito mais do que se ele fosse num ambiente completamente contrário disso. Cláudia, eu queria te perguntar se essas atividades realmente ajudam e aliviam o estresse, porque as metas estão lá e elas têm que ser cumpridas, né? Sim, com certeza. Então, sim, eu vejo que essas já são práticas comuns em algumas organizações. Existem, né, salas de massagem, existe academia dentro da organização. Elas podem até ser válidas, mas eu acho que antes disso é o respeito ao indivíduo que está ali, é o respeito ao trabalhador. Então, assim, nós temos que dosar os dois lados, né? E saber que o trabalhador, ele é um indivíduo que tem as suas necessidades, e não necessariamente essa questão de lazer, né? Então, ele precisa de um lugar que o recompense, né? E nem sempre é uma recompensa financeira, é uma recompensa de um agradecimento, de um trabalho, de um elogio pelo trabalho que ele faz, e isso, para mim, é muito mais importante do que essas coisas acessórias, né? Eu vou chamar que é acessório, uma ginástica, uma massagem, um ofurô para um executivo. A gente vive numa sociedade que é quase caracterizada como corre-corre estressante, né? Os tempos modernos, né? Que o pessoal fala assim, antigamente a vida tinha outro ritmo. Mas o estresse sempre esteve presente ou ele só se acelerou? Ou a gente pode falar que o estresse no trabalho é realmente uma característica da nossa sociedade contemporânea? Eu acho que assim, deve ter, né? Ele sempre existiu, mas eu acho que ele tem se intensificado mais. Então, a hora que nós falamos, essas tecnologias todas que nós temos, né? Então, assim, nós ficamos escravos da tecnologia. Então, ao invés dela vir para nos ajudar, para facilitar o nosso trabalho, para ser um trabalho mais leve, não, eu tenho que olhar o e-mail, eu tenho que responder, né, no tempo hábil, eu tenho que ler uma reportagem para poder responder à minha chefia. Então, assim, eu acho que o estresse, ele é mais intenso. Então, no início da reportagem, né, logo no início do programa, quando a moça comenta, né, do trânsito. Então, assim, eu já saio de casa, ou vou de metrô, eu vou de carro, eu vou de ônibus, alguma coisa, eu tenho um estresse. Então, ele já começa por ali. Eu acho que no passado, você podia, né, ir a pé, talvez, né, ou você parava no horário de almoço, ia almoçar em casa, né, eu não sei o que é isso há muitos anos, né, então, assim, a gente não tem tempo mais, né? O tempo de almoço ele é o mesmo, o tempo de deslocamento do trabalho é o mesmo, mas o número da população aumenta, né? O número das pessoas, né, de carro indo e vindo, e assim, eu acho que são mais atividades que nós temos também, né? Quer dizer, a gente pode falar que no contexto das nossas grandes cidades, o ser humano ele não ocupa o lugar central, né? Não. E aí, que eu gostaria de perguntar, quando a gente pensa, né, no ser humano que somos, que nós não somos máquinas, que dicas você daria, tanto no nível de cada um se cuidar, mas também você trabalha com empresas, né? Quer dizer, o que as empresas têm que ficar atentas e o que cada pessoa tem que ficar atenta para não chegar a esse ponto do estresse no trabalho? Eu sei que é quase que utopia, né, o que eu vou falar, mas eu acho que assim, a gente tentar, né, cria um horizonte de busca, né? Não é buscar separar, né, o meu tempo de lazer, o meu tempo de ver um filme com a minha família, um tempo de eu chegar em casa e não fazer nada, o tempo, né, de me organizar melhor dentro do trabalho, né, de ter um planejamento das minhas atividades, o que é prioritário, o que eu posso deixar para fazer amanhã. E tentar separar as coisas, né? De você poder, né, se atualizar, de você poder ter um tempo para a família, um tempo para os seus amigos, né? Mas ter também, saber que tem a empresa que vai te exigir. Mas eu vejo que não é fácil, né? É muito simples encontrar a gente esse equilíbrio, falar, né? Mas assim, se a empresa me pede para eu ficar hoje, né, além do meu horário, eu vou ter que optar, né? Ou eu vou fazer o que eu tinha programado, ou eu tenho, né, aquela empresa que eu tenho que cumprir, eu tenho que ficar bem, né, naquele lugar que eu estou trabalhando, e aquilo pode fazer um diferencial lá na frente. Então, a gente tem que saber, né, priorizar as coisas no dia a dia, né? Falar é muito simples, né? Agora, fazer, eu acho que cada um se organiza de uma forma. Esse ideal, você colocou que às vezes é inalcançável por muita gente, né? Mas está sempre, queremos melhorar de vida, melhorar a qualidade de vida. Existem pessoas que conquistaram esse equilíbrio? Há casos positivos de empresas que conseguiram eliminar, pelo menos assim, essas recorrências do estresse entre os seus funcionários? Pois é, eu vejo assim, eu tenho alguns exemplos, mas no sentido do profissional,
de tentar se educar, né? Então, vejo profissionais liberais, por exemplo, que trabalham de segunda a quinta, por exemplo, e não se permitem trabalhar na sexta. Vão para uma casa de campo, vão cuidar de uma horta. Então, eu vi uma reportagem com médicos, com dentistas, que estão diminuindo esse ritmo, né, de trabalho. Nas organizações, né, eu percebo, né, não tem um exemplo concreto, né, para falar aqui no Brasil, mas eu vejo que as pessoas, né, tentam buscar, e eu vejo que os empresários ainda precisam muito saber que se ele tem um trabalhador, se ele tem um empregado, né, mais satisfeito com o que ele está fazendo, mais respeitado, ele vai ter um profissional com maior produtividade dentro da organização, né? Então, essa questão, né, eu vejo que é um país, né, o nosso país capitalista, essa vida, né, do consumo que você está falando aí, desenfreado, então é para todo mundo, né? Então, eu acho que o dia, né, não tenho esse exemplo, né, concreto para passar para vocês. Mas dicas concretas você teria? Pois é, dicas concretas, né? Pensar aí, igual nós já tivemos no passado, um horário flexível. Mas o horário flexível geralmente é o flexível para a empresa, não seria o flexível para mim. Então, esse pessoal que trabalha muito com criatividade, geralmente essas pessoas, eu não tenho que ser criativo de 8 às 18 horas, né? Que horas que eu posso ser criativo, né? Quem sabe ele vai trabalhar à noite, ele vai trabalhar de madrugada, né? Pensar num home office, será que é isso? Eu não sei se nós temos uma fórmula. De satisfação das pessoas terem espaço de dialogar, de se expor, é positivo isso? Muito, extremamente positivo. A gente fica pensando que é uma utopia, mas assim, os trabalhadores, eu falo pela minha experiência, né, do doutorado, que foi na França. Então, assim, na França isso funciona já, sabe? Então, se funciona em algum lugar, a gente sabe que isso é viável aqui no Brasil. Eu fico pensando assim, ter um funcionário feliz, né? Você discutir com o funcionário, porque geralmente nós criamos as regras, eu, né, chefe, sem convidar o funcionário, né? E quem faz é quem está ali, né, no chão de fábrica, quem está ali no dia a dia com o cliente, não o chefe, né? Então, as regras são estabelecidas, mas esse trabalhador não é convidado a participar. Então, é trazer ele mais, né? O que você acha, como é que você tem solução para esse caso. Então, é aproximar, né? Não achar que o trabalhador não sabe, ele sabe muito mais que a chefia, né? Ele que está ali no dia a dia. Ô, Cláudia, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Então, muito obrigado, que a gente tenha outras oportunidades. Obrigada. O ser humano, em sua singularidade, é e sempre será um ser frágil, portador de necessidades vitais. Alimentação saudável, sono, descanso, tempo livre, afeto, cultivo do bom humor. Não é que não se possa superar certos limites, mas cuidado, isso não significa tornar-se ilimitado. Saber reconhecer os próprios limites e os dos outros faz toda a diferença na nossa vida. De modo especial quando refletimos, por exemplo, sobre o estresse no trabalho. Gente, nós não somos máquinas. Somos seres humanos, com sentimentos, emoções, ritmos inconstantes, desejos e buscas de felicidade, mudanças, mas infelizmente, muitas vezes somos levados, ou até forçados, a uma vida insana e cruel, sem horizonte de sentido ou de autodeterminação. Nos sentimos condenados, insatisfeitos, frustrados. Nosso corpo, então, vai dando sinais de que esse ritmo, essa situação vivida, não será suportada por muito tempo. Graças a Deus, não é mesmo? Os processos de adoecimento, entre eles o estresse, batem na porta de todos os que se fazem surdos aos clamores da insuperável condição humana. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana. Você pode rever esses e outros programas através das nossas redes sociais. É só escrever PUC TV Minas e o nome do programa. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!